Fala galera, tudo bem? Eu sou o William, seu professor de inglês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Repeat After Me, Idiomas, no qual postamos vídeos de inglês todas terça e quinta-feira, ok? No dia de hoje, eu quero comentar com vocês a diferença entre dois verbos muito utilizados em inglês, que seria o verbo to do e to make. Qual a diferença entre eles? Se inscreve já no nosso canal para não perder nenhuma dica e vai deixando também aquele like. Let's go, pessoal! Então, vamos lá, vamos direto ao ponto, falar um pouco sobre as diferenças entre to do e to make. Ambos têm o mesmo significado, ambos significam a mesma coisa, que seria o verbo fazer. Entretanto, nós utilizamos o verbo to do, mais quando estamos falando de fazer no sentido mais figurativo, ou seja, mais, digamos que sem tanto esforço físico, um esforço mais mental. Quanto, na verdade, o to make nós utilizamos mais para falar de um esforço físico, algo que vai dar trabalho, manual para fazer. Então, essa é a diferença entre eles, tá bom? Vamos aos exemplos para ficar um pouquinho mais claro quando utilizar cada um deles, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou dar é o seguinte, eu posso falar assim, I will do my homework right now. Então, I will do my homework right now. Eu vou fazer o meu dever de casa agora mesmo. Agora. Por que eu utilizei o do e não o make? Eu vou fazer o meu dever de casa. Eu vou utilizar mais o cérebro para fazer, né? Vai ser um esforço mais mental, não tanto um esforço físico. A menos que realmente você vai construir alguma coisa como dever de casa, construir, sei lá, algo manual, algo que vai exigir muito trabalho. Se for simplesmente um dever de casa, que você vai, um dever de matemática, ou algo que você precisa realmente pensar mais, você utiliza o verbo, então, fazer. Tá legal? Vamos a um outro exemplo para ficar mais claro sobre a diferença entre os dois. Eu posso falar, por exemplo, alguém pode me perguntar, não, vamos lá. Did you finish your schedule for the next month? Did you finish your schedule for the next month? Você terminou a sua agenda para o próximo mês? Você conseguiu terminar a agenda para o próximo mês? Aí eu poderia responder, no, I didn't. No, I didn't. I will do that tomorrow. Então, note a diferença entre as duas. A primeira eu falei, a pergunta foi, did you finish your schedule for the next month? A resposta foi, no, I didn't. No, I didn't. I will do that tomorrow. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar amanhã. O que eu vou terminar? A agenda para o próximo mês. Eu vou exigir, vai exigir um pouco de esforço mental, um esforço, digamos que figurativo, não tanto esforço físico. Por isso eu utilizei o verbo to do. Tá legal? Vamos a um terceiro exemplo para ficar mais claro. Eu posso falar, alguém pode perguntar, What are you doing? What are you doing right now? O que você está fazendo agora? Eu posso responder, I am doing. What are you doing right now? I am doing my writing for the exam. What are you doing right now? O que você está fazendo agora? I am doing my writing for the exam. Então, eu estou fazendo a minha redação para a prova. Eu estou fazendo a minha redação, writing, nós podemos traduzir como redação, para a prova, tá bom? Novamente, você está usando mais da sua cabeça, mas algo figurativo. Então, você está escrevendo, você está fazendo uma redação, tá? Não tem um esforço tão físico, que vai te exigir muito esforço físico, como seria o caso do verbo to make, tá legal? Vamos a alguns exemplos agora sobre make. Vamos lá. To make, vou colocar aqui, ó.
Então, alguém pode perguntar, do you make your bed when you wake up? Do you make your bed when you wake up? Então, vamos lá. Sabemos que a pergunta está no presente. Nós temos o auxiliar aqui para presente, que é o do. Né? Inclusive, vamos ter uma aula sobre auxiliares, tá bom? Perguntas no presente, passado e futuro. Mas, por enquanto, vamos focar então aqui sobre o make. Do you make your bed when you wake up? Então, a tradução ao pé da letra seria: você faz a sua cama quando você levanta? Make your bed é uma expressão que significa arrumar a cama. Então, sabe quando a gente acorda, a gente gosta de arrumar a cama, deixar pronta, algumas pessoas gostam, outras não. Então, por que make e não do? Geralmente a gente usa o make porque vai ter um esforço físico, né? Para você fazer essa arrumação na cama. Você vai ter que dobrar o cobertor, você vai ter que arrumar o travesseiro, vai ter que arrumar a cama. Então, isso exige um esforço, querendo ou não, um esforço físico. Por isso, nós utilizamos o verbo to make para fazer make your bed. Então, do you make your bed when you wake up? Deixa nos comentários se você costuma fazer a cama nesse sentido, arrumar a cama quando você acorda, tá bom? Vamos a um outro exemplo com o verbo to make. Eu posso, por exemplo, falar assim, she made an excellent dinner last night. She made an excellent dinner last night. Então, a tradução seria: ela fez um jantar excelente ontem à noite. Vamos lá, para fazer um jantar, ela tem um esforço físico, né? A pessoa tem um esforço físico, porque ela vai ter que lavar o que ela vai preparar, ela vai ter que colocar no fogo, ela vai ter que preparar, vai ter que colocar tempero, enfim, ela tem um esforço, querendo ou não, ainda mais se ela estiver fazendo sozinha, a pessoa estiver fazendo sozinha o jantar, ela vai ter um esforço físico para fazer. Então, por isso nós utilizamos o make. As pessoas me perguntam, mas professor, os alunos perguntam, cada vez que eu for falar, eu vou precisar pensar antes, será que é um esforço físico ou não, para eu usar o do e o make? A princípio, sim, só que depois isso vai se tornar tão habitual, vai ser algo que realmente vai sair de você normalmente. Então, é muito interessante você utilizar esse método de, a princípio, realmente estudar as diferenças. Depois, de tanto você usar, de tanta constância e de você ouvir, você vai ver que isso vai sair naturalmente. Não é algo que seja necessário você ficar horas e horas de estudo, porque realmente isso aqui é coisa básica, isso aqui é realmente algo que você aprende, você já consegue exercer tranquilamente, tá bom? Vamos a um último exemplo, 3 exemplos também, como for do verbo to do. Eu posso falar assim, when I go, vamos lá, posso colocar aqui, ó, when I go to the beach, I like to make sand castles. Vamos lá. When I go to the beach, I like to make sand castles. Então, quando eu vou para a praia, eu gosto de fazer castelos de areia. Então, você vai montar um castelo de areia, né? Você vai ter que ter um esforço físico. Você vai pegar com as suas mãos, vai colocar areia num pote, vai montar aquele castelo. Então, realmente, você utiliza um esforço físico. Por isso, nós utilizamos o verbo to make. Tá legal? Recapitulando, então, pessoal, bem rápido, tá? To do, utilizamos quando nós falamos de um esforço que não existe tanto esforço físico, é mais um esforço figurativo, desculpa, um esforço figurativo, um esforço mais mental, algo que não vai exigir tanto de você, digamos assim, quanto o make nós utilizamos também como fazer. Entretanto, é um fazer que exige um esforço físico, que exige um pouquinho mais de sua atenção nas tarefas que você faz no dia a dia, tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá bom? Como eu falei, deixa já aquele like, compartilhe se foi útil para você e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.